Oi, se você está assistindo essa live gravada, passa um pouquinho para frente enquanto eu recebo o nosso convidado de hoje. Sejam todos bem-vindos. Olá! Tudo Olá, bem? Está me ouvindo muito bem, bem? muito bem, um prazer estar contigo. Que bom! Médico especialista em saúde pública e saúde do idoso, conselheiro municipal de saúde, ativista, candidato à Prefeitura de Blumenau pelo PCdoB. Mário Cato, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Eu acho que esse é um tema essencial para a nossa vida no mundo, né? E tem tudo a ver com o PCdoB, tá? E depois eu acho que esse é um diálogo importante para a gente travar, né? Porque muitas vezes a gente acha que o comunismo trata só das questões econômicas, né? Mas ele trata muito um pouco da vida também, e eu acho que a gente pode conversar bastante sobre isso. Perfeito, candidato. Pessoal, eu vou fechar os comentários aqui para a gente ir iniciando as perguntas. Mário, o tema principal dessa live é sustentabilidade e suas vertentes. E no seu projeto de governo, eu percebo o quanto vem forte essa questão, né, de meio ambiente, de sustentabilidade, o quanto você se preocupa com essa questão. E um ponto que me chamou muita atenção, e eu já queria iniciar essa conversa por ele, é que você cita a proteção da bacia do Rio Itajaí-Açu, fiscalizando nascentes, a criação do Parque Municipal das Águas para preservar e recompor a mata ciliar, entre outros pontos, quando a gente fala, né, dessa preservação dos rios e tudo mais. Mário, conta pra gente como isso funcionaria no seu governo? Bom, primeiro que água é vida, né? E a gente tem tratado a água de uma forma muito ruim aqui na cidade, né? Tive visitando algumas comunidades que eles têm canalizado as nascentes, né? Que é uma pena, porque a gente perde a qualidade dessa água, né? Então, o Parque Municipal das Águas seria uma coisa muito simples. Desde da nascente, da menor que fosse, dos ribeirões e do rio, a gente estabeleceria como um parque municipal, né? O que aconteceria com esse parque municipal? Quem tivesse uma propriedade dentro do parque municipal, ele teria uma opção, não é obrigação, uma opção em aderir a um projeto de recompor ou preservar a mata nativa ciliar, né? E Uhum, dependendo do grau de preservação ou de recomposição dessa mata nativa, teria isenção de IPTU, tá? Então uhum, é uma opção, mas a gente imagina que por uma incentivo como esse, a gente teria muitos que iriam aderir, e com isso a gente consegue preservar a qualidade da água das nascentes, diminuir o assoreamento dos ribeirões e do rio. A gente, além de estar tratando o meio ambiente de uma forma mais adequada, a gente também está prevenindo os desastres, porque quando a gente percebe que o rio tem cheias ou enchentes, é porque muitas vezes o rio está assoreado, os ribeirões são assoreados. Então, ele sim. tem uma ação tanto da questão ambiental, como da questão também de prevenção de desastres, né? E a Uhum. gente teria um parque enorme, talvez fosse um dos maiores parques que a gente tivesse aqui, e que iria também levar uma consciência ecológica para os proprietários, suas famílias, né? Toda a comunidade que tem isso. Então, acho que esse é uma forma relativamente simples de tratar a questão da água, tem Uhum. um investimento grande da prefeitura, e a gente só teria essa questão da isenção de IPTU para os proprietários, que eu gostaria que fossem muitos, né? Uhum, uhum. Mário, você cita essa isenção de IPTU, né? E isso me vem muito uma pergunta que eu trouxe aqui para outros candidatos também, que eu percebo que faltam estímulos fiscais para a indústria ser mais sustentável, da gente cobrar mesmo das empresas quais ações que eles estão tomando para reduzir a emissão de gases, reduzir a utilização de plástico, o uso de resíduos e, né, tudo tem N coisas.
E eu estou perguntando para todos os candidatos, assim, porque eu acredito que a mudança só vai acontecer em grandes mudanças, aliás, elas irão acontecer somente quando a gente cobrar da indústria, das grandes empresas e dos empresários. Então, já que você citou essa parte de IPTU ali, tem alguma coisa, algum estímulo fiscal que você traria para a indústria ser mais sustentável? Como que isso funcionaria para você? A gente acredita que é importante fazer isso também, porque a indústria também tem que atuar nessa forma. A gente sabe que muitas das indústrias, elas estão também... o porquê que a indústria em Blumenau ela foi tão importante? Porque tinha os rios para jogar muito dos rejeitos industriais já diretamente no rio. Sim. Então, a gente sabe que essa fiscalização também vai ser importante, tá? Então, pode ver, a maioria das indústrias têxteis que a gente tem aqui no município, o quão perto ela está do rio. Por quê? Porque era uma forma simples de você jogar o rejeito industrial. Sim. Então, a gente sempre tem que fazer uma política muito com as indústrias para que a gente possa tratar isso de uma forma melhor. E aí, então, eu acho que tem essa questão de ser sustentável, né? E eu sempre falo, a gente tem um grande problema, que na nossa sociedade de consumo que a gente tem hoje, que a gente tem que consumir cada vez mais, o celular não basta eu ter o celular por 4 anos, eu tenho que trocar o celular a cada 2. O carro Sim. eu troco a cada 2 anos também. E o que eu faço com o velho? Né? Então, a gente vai também ter que pensar que, além da gente tratar a indústria, mas também a população, mas a sociedade como um todo, entendendo que a sociedade de consumo, como ela está hoje, ela não casa com o meio ambiente. É A totalmente sociedade insustentável, né? insustentável. Então, assim, eu sempre falo, eu tenho o meu carro que é de 2003 e ele me serve muito bem. Eu não preciso comprar outro. Eu preciso fazer uma boa manutenção porque ele me serve e vai me servir por mais 10 anos. Então, porque se eu trocar ele por um novo, aonde que vai todo o que ele deixa de ser interessante? Então, essa sociedade de consumo ele é um problema. E aí entra a questão da indústria, porque a indústria ela opera numa única lógica, de vender cada vez mais, de vender e vender mais. A gente também tem um problema no Brasil, que eu falo que eu falo isso meio brincando, mas é uma certa verdade. Assim. Parece que a gente tem a expertise no Brasil é copiar as coisas ruins dos outros. Em vez de a gente copiar as coisas boas, a gente copia as coisas ruins. Então, assim, a gente podia copiar, por exemplo, da Europa, essa questão de como eles lidam com a embalagem. Porque lá você vai em mercados, mercearias, tu compra o arroz, o feijão, os cereais a granel. Tu leva o teu potinho e compra lá. E a gente, em vez de fazer disso, a gente copiou dos americanos a questão de ter embalagem. A gente compra um produto, vem muito mais papel, plástico, isopor do que o próprio produto. Sim. Então, eu acho que a gente tem que aprender a copiar iniciativas importantes que a gente tem, como na Europa, de a gente não ter tanta embalagem, do que a gente optar por embalagens, e até a plástica, papel. A gente vai no mercado hoje e a gente sai com um monte de sacola. Tá? Enquanto a gente já olha em outros países que essa sacola plástica já não é mais usada. Então, a gente vai ter que aprender no nosso dia a dia a voltar disso. Eu lembro de uma cidade no Brasil que ela fez uma política de cobrar a sacola, para que os mercados não dessem mais a sacola. Foi uma briga da própria população contra a lei, dizendo que o mercado tinha que dar a sacolinha. Nossa! Então, a própria prefeitura teve que voltar atrás na lei e permitir que o mercado ofertasse de novo a sacolinha plástica. Né? Então, é uma coisa de consciência da população, mas eu acho que vai ter que entrar muito na questão educacional ali. Com certeza. Mas aí, voltando no assunto da indústria, sim, a gente tem que fazer um projeto grande para que a gente consiga fazer com que as indústrias sejam mais sustentáveis. Mas a gente sabe que isso é uma questão difícil de fazer, Bruna, porque a questão econômica e a questão da indústria, eles têm uma alta resistência, porque eles operam hoje na questão do lucro, né? Então, vai ter que ter uma legislação muito forte para que a gente possa fazer disso. E aí a gente tem que andar em cima da navalha, porque se a gente tem
uma legislação muito forte com isso, a gente vai espantar muitas empresas. E aí vai chegar os empresários falando que a gente está fazendo uma política de afastar o desenvolvimento. Porque é sempre essa discussão. Eu estava agora numa live com o pessoal sobre agrotóxicos, e a grande questão é que o agronegócio fala que sem agrotóxico não tem produção. E a Uhum. gente diz que não, tem produção sem Sim, agrotóxico. A agricultura orgânica mostra disso. Tem uma produtividade menor? Tem. Só que o custo que a gente vai ter de produção é um pouco maior. Mas o que eu economizo na questão de saúde daqui a 20, 30 anos é muito, muito maior do que esse sim, com custo de agora. certeza. Então, Com é certeza. mais ou menos. Então, Uhum. fazer esse balanço da pressão dos empresários com o que a gente sabe da ciência, como o professor Pablo colocou agora para a gente na live, é disso. A gente vai ter que mostrar para eles que a ciência está aí para nos orientar. E que se a ciência Uhum. mostra que tem que não cuidar do meio ambiente, a gente não vai ter futuro para a nossa vida, né? Sim. Mário, até agora você falou ali da questão de educação ambiental, né? E eu vi que você traz muito de trazer essa ecologia para as escolas mesmo. Como que funcionaria isso para ti? O que que tu acredita que funcionaria para a gente ter para essa Blumenau mais sustentável? E sim, pensando ali pelas crianças, pela educação, porque eu aprendi muito na escola, lá 15 anos atrás, mais ainda, nem quero fazer essa conta, mas eu aprendi lá anos atrás muita coisa de sustentabilidade. Em casa, já que a minha família sempre pregou muitas coisas assim, então na escola eu aprendia muita coisa. E como que funcionaria isso para ti, assim, para a gente criar mesmo uma geração futura mais preocupada com o meio ambiente, mais informada, né? De como pensar a longo prazo. O que você tem no seu projeto em relação à educação ambiental? A gente coloca que a escola ela tem que ter essa questão importante de trabalhar com outros temas, né? Então, a gente vai trabalhar com cultura, com esporte, com vários outros temas. E um dos temas importantes é a questão da ecologia. E Uhum. aí eu lembro, quando eu era pequeno, há muito mais tempo do que você, tá? E não que eu seja grande, porque eu também não cresci muito, né? Mas quando eu morei em Curitiba, eles estavam no início da questão da coleta seletiva. Uhum. E a campanha era uma campanha muito infantilizada mesmo. Tinha o bonequinho, tinha isso. Por quê? Porque atingia as crianças. Uhum. E a gente aprendeu desde cedo a separar o lixo. E Sim. tanto que em toda a cidade que eu morei depois, eu aprendi a separar o lixo Uhum. da forma correta. Sim, sim. Então, assim, o poder de você fazer educação com a criança é importante que torna adultos conscientes. Então, assim, Aham. a gente tem que ter uma campanha maciça, tanto de divulgação, às vezes o poder público não entende para que serve publicidade. Uhum. Publicidade não é para dizer a obra que eu fiz. Não, não é para fazer propaganda do prefeito. É para fazer propaganda de políticas públicas. Então, uma propaganda sobre ecologia, sobre separação de lixo. As Uhum. pessoas aqui não sabem separar lixo, Não. tá? Então a gente vai ter que fazer uma propaganda sobre Uhum. ecologia, sobre a importância de preservar o rio, sobre a importância de separar lixo. Então é uma questão governamental. E na escola, a gente tem um projeto que é o projeto de contraturno. Porque o que a gente diz? Fazer educação integral, que é perfeito, maravilhoso, tanto que muitas escolas particulares hoje buscam isso da escola integral, mas a gente sabe que ele é um investimento muito alto, Uhum. tanto na formação pedagógica, na construção da grade curricular, ele é muito mais complexo. A gente está com um projeto de fazer contraturnos escolares. Então, você estuda de manhã e tem todo um projeto à tarde de contraturno. E aí não tem uma rigidez pedagógica, não que o contraturno não seja pedagógico, ele também é, mas não tem aquela rigidez. Mas ele me deixa mais liberdade para trabalhar temas diversos. Uhum. Cultura, esporte, tá? Música, e aí pode entrar a questão ecológica, que é onde a gente quer incluir. Para que a gente possa fazer hortas urbanas, porque é impressionante a quantidade de agrotóxicos que a gente usa hoje, Sim. tá?
a nossa média per capita é 7 litros. Uhum. Um estudo da Universidade Federal de Goiás, tá? Mostra que todas as amostras que eles colheram de leite materno tinham traços de agrotóxico. Então, os Absurdo. bebês amamentando com agrotóxico. Sim. Então, se a gente não começar a trabalhar com isso, a gente vai ter uma geração de pessoas mais doentes, Uhum. tá? Então, a gente trabalhar com horta urbana, com matérias de ecologia. Eu lembro que quando eu estudava biologia, a matéria que eu mais gostava era ecologia, Uhum. tá? Então, ela é importante disso e tem que entrar no currículo da escola. E em Uhum. projetos de contraturno, porque fica um pouco mais fácil de fazer. A gente não tem tanto tempo, porque eu acho que o tempo urge, né? A gente vai estar vendo tudo que está acontecendo com o meio ambiente. Se a Sim. gente for esperar uma mudança curricular para conseguir fazer isso, a gente vai demorar 3, 4 anos e vai demorar muito tempo. Então, com o projeto de contraturno, a gente consegue fazer já logo no primeiro ano. Uhum. Agora que você citou uma cidade livre de agrotóxicos, né? Era até uma das minhas perguntas, porque você, no seu plano de governo, a intenção mesmo é trazer isso para a cidade bem forte, né? E aí vem muito a questão de agricultura familiar, agricultura orgânica. Então, como você incentivaria os pequenos produtores e incentivaria a população a consumir, né? Consumir de uma forma mais limpa, mais orgânica. E aqui eu até falo de levar esse alimento mais saudável, mais limpo para as famílias de baixa renda. Como que isso funcionaria? A gente não consegue ter um consumo de uma forma geral, porque ainda a agricultura orgânica ela é muito cara. Uhum. Então, o que que a gente imagina? Que a gente tem que, primeiro, trabalhar com a educação desse agricultor, porque eu não posso fazer uma lei e esperar que ele siga, porque ele tem uma questão cultural, tem uma questão Sim. de costumes, que ele não vai mudar de um dia para o outro. Sim. Então, a gente tem que fazer um projeto que trate dele de uma outra forma, e mostrando para ele quanto é importante a agricultura orgânica. Mas aí a prefeitura tem uma função importante. Lógico que hoje teve o escândalo lá que prenderam gente porque da agricultura familiar, que nem é da agricultura familiar, que fornecia material para alimentos para a escola. Mas a gente imagina que uma cooperativa forte de agricultura não familiar, familiar sim, mas também orgânica, e a Aham. prefeitura comprando isso para merenda, primeiro, a gente já vai estar fazendo pelo menos uma refeição do dia, já uma alimentação mais saudável. Uhum. Mas principalmente porque você incentiva uma cadeia de produção. E tendo mais produtores incentivados que têm um mercado já garantido, que é a Sim. prefeitura, ele vai começar a produzir mais e aí o valor desse produto começa a baratear. Porque Uhum. isso é uma das leis do liberalismo. Se mais gente produz, o preço diminui. Então a gente entende na questão econômica disso. Então a gente precisa incentivar que mais produtores façam. Sim. E isso é um papel da prefeitura. Então, a cooperativa de produtores familiares orgânicos e a prefeitura comprando essa produção deles, a gente já garante que mais produtores venham a aderir à agricultura orgânica. Para que a gente possa evoluir, talvez em 4 anos, porque eu acho que esse é um tempo que dá para fazer, que a gente Uhum. possa se tornar que nem Florianópolis, que é uma cidade livre de agrotóxicos, Sim. tá? Que seria importante, tá? Só que é Uhum. lógico que isso não basta, né? Que isso é um primeiro passo, é um passo que talvez seja importante, mas a gente ainda vai ter que fazer muitos outros passos, né? E fazer muito uma campanha muito grande com a população, mostrando que as doenças que a gente está enfrentando. Eu, como médico, e estando na área da geriatria, Uhum. conversando com o Pablo, é um pneumologista que trabalha no Centro de Toxicologia do Estado, Uhum. e ele colocando de vários estudos que mostram um aumento da incidência do Alzheimer, do Parkinson, das doenças de desenvolvimento neurológico da criança, do autismo, tá? De depressão, do suicídio na juventude, de doenças autoimunes como as colites, como as intolerâncias alimentares, né? Então, assim, a gente tem um gasto enorme em saúde, tá?
Para uma família hoje, para o próprio Estado tratar alguém com Alzheimer, as medicações são muito caras. Então, eles vão Uhum. gastar R$ 500 em média para tratar um paciente como ele, tá? Então, a gente cuidar dessa alimentação é uma economia enorme a longo prazo. Tá? Então, Sim. essa é uma ideia que a gente tem, que a gente acha que pode ser bem, facilmente organizado. E o que eu conversei muito lá na feira aqui da Proeb, né? Uhum. Muitos dos produtores orgânicos, eles não conseguiam participar das vendas para a prefeitura porque tinha, entre aspas, um grupo muito fechado, que era o grupo que vendia para a prefeitura. Então, o que que a gente quer fazer? A gente quer ser isso aberto mesmo, que esse grupo não Ah. seja fechado, para que não seja só os amigos vendendo para a prefeitura. A gente Uhum. quer que todos os produtores possam vender. Por isso que as cooperativas são importantes. Sim, perfeito. É, Mário, vivemos num sistema, já que a gente tem conversado aqui, igual a gente falou antes, vivemos num sistema insustentável, né? De meio ambiente, a nível econômico, nível de sociedade. E no seu projeto de governo, você cita criar um plano urbano setorial para termos uma cidade mais sustentável. Como isso funcionaria dentro desses 4 anos, de governo? A gente pensa numa cidade, primeiro, a cidade mais sustentável, ela tem a ver com como a gente vai desenvolver e organizar a cidade, tá? Sim. Isso vários estão citando já, né? Que é a experiência que tem na França, que tem na Europa, né? Você tem uma questão que a cidade, eu não preciso estar transitando na cidade inteira para fazer as minhas atividades. Eu posso ter dentro da minha cidade locais onde eu resolvo quase tudo na minha localidade, tá? Na Sim. minha comunidade. Então, a gente imagina que também com a questão de reorganização do plano diretor, que a gente possa reorganizar também a questão tanto de tributos também, que a gente possa fazer os centros dos bairros mesmo, que a gente possa Uhum. ter lá no Garcia, na Velha, na Itopava Central, tá? Que eles possam estar ali, até para a gente ter essa questão da mobilidade de uma forma melhor. Uhum. Mas também a gente imagina que lá tem que ter todos os serviços públicos. Eu não posso também ter uma região que ela é recheada de serviços públicos e outra carente. Eu Uhum. preciso tratar a cidade de uma forma igual, né? Nenhum bairro é mais ou menos importante. Todos os bairros são importantes. Se tem um bairro que mora pessoas, é um bairro importante, Sim. tá? E não importa qual seja. A gente também imagina, tá, que a questão quando a gente fala dessa questão setorial, desenvolvimento por setores, porque a gente tem uma questão da discussão sobre a moradia. Então, quando você sobe os morros, a gente vai subindo, geralmente a parte de baixo é mais organizadinha, o morro vai piorando, deixa de ter asfalto, começa a estrada de chão, até que daqui a pouco tem uma rua que passa um carro só, e já em área de risco, Uhum. tá? Por que as pessoas estão lá? Porque elas precisam morar em algum lugar. Uhum. E elas não vão conseguir morar lá longe, porque tem toda a questão do transporte público. Então, elas preferem, às vezes, estar aqui mais perto, mesmo que seja no alto do morro, para isso. Só que é uma região que poderia ter uma área de preservação ambiental. Os topos Sim. do morro poderiam também ser um parque de Uhum. preservação, né? Mas como é que eu vou tirar essas pessoas? Às vezes, as políticas habitacionais aqui é pegar essas pessoas daqui e jogar para muito longe. Como tem lá um conjunto habitacional lá no Progresso, longe, que não tem ônibus, que não tem posto de saúde. Não tem... Então, tu precisa pensar na mesma questão de moradia na região onde ele vive. Uhum. Então, não poderia simplesmente não, porque aí é um projeto grande, né? Mas a gente percebe assim, como é que faz as construtoras hoje? Elas vão num local, compram 2, 3 terrenos, ofertam unidades para quem tem esse terreno, então constrói ali um condomínio. Quem tinha casa naquele local ganha um apartamento nesse local, tá? E está tudo bem. Mas você tem várias outras unidades que você pode estar vendendo. E a gente pode fazer algo similar aqui. Só que eu não preciso vender, eu posso jogar isso como na questão ambiental. Eu Uhum. tiro pessoas do alto desses morros, vem para baixo, tá? Para onde ela mora, é a entrada do bairro dela, ela conhece os vizinhos, então tem ali, consegue viver bem. Uhum. E você consegue tirar dessa área que a gente colocaria de preservação ambiental
Só que tu tem que botar barreira, porque se você não botar barreira, não adianta, as pessoas vão continuar subindo, né? Então, no Rio de Janeiro, em algumas áreas onde eles conseguiram fazer isso pós as unidades pacificadoras, eles colocaram algumas estacas de concreto para que ninguém pudesse passar lá para construir mais. Então, retomou uma questão de reorganização dos topos do morro, que aqui poderia fazer. Mas então, quando você fala de uma questão de setorial, a gente também pensa na questão de moradia ser setorial, porque eu não posso tirar alguém aqui da velha e jogar lá para o progresso. Sim. Não é a área dela, tá? Não são as pessoas que ela conhece. Então, a Uhum. gente também tem que pensar nisso. E aí é comércio, é serviços, é moradia, é transporte, de uma forma que integre essa questão setorial. E quando Uhum. você tem empresas que fazem isso também, que vão estar nesses centros, você consegue ter uma cidade muito mais saudável, né? Porque Uhum. aí ela deixa de ter que essa necessidade de sair de um lugar para outro, atravessar a cidade para ir num cartório, por exemplo. Sim. Mário, agora que tu até falou de construção, né? Eu queria, era uma das minhas perguntas também, essa questão de degradação ambiental que virou comum na nossa cidade, assim, para construções e construções na beira do rio, construções que não pensam a longo prazo, porque esse progresso não pensa a longo prazo. O que você pensa disso, Mário? Primeiro, eu acho muito engraçado, né? Porque a gente vai para a Europa e a gente adora ver casa antiga, Sim. igreja antiga, né? E a gente, olha que bonito, essa Uhum. casa é de 1800 e alguma coisa, 1900 e tanto. E aqui a gente chega e qualquer casa um pouco mais velha a gente já derruba Aham. para construir o prédio espelhado, com vidro não sei das quantas, né? Então, o ser humano é de uma hipocrisia, uma coisa meio absurda, assim, né? Porque Sim. a gente para fora faz uma coisa e quando chega aqui faz completamente ao contrário, né? Uhum. Então a gente não preserva a Concordo. nossa história, a gente acaba com uma questão urbanística da cidade, da arquitetura mesmo. Eu cheguei aqui há 2 anos na cidade, era uma cidade bonita, né? Hoje é uma cidade que a gente está perdendo o horizonte. Eu não vi, Sim. tem lugares que eu não consigo mais ver o horizonte, que eu já vejo um monte de prédio, Aham. tá? Então, eu acho que a gente está perdendo nisso. E a gente. E talvez, né, os arquitetos e urbanistas que me perdoem se eu falar alguma bobagem, mas às vezes eu acho que a gente está precisando de mais urbanistas e menos arquitetos. Não que o arquiteto não seja importante de construir prédios bonitos, tá? De construir casas bonitas, tá? Mas o urbanista, que é também dessa formação, é quem pensa a cidade como um todo. Uhum. E parece que a gente não tem pensado na cidade como um todo. Então é muito bonito fazer um prédio enorme lá na Beira-Rio, lá na Ponta Aguda. Bonito o prédio. Quando você pensa só na questão estética do prédio, é bonito. Mas Uhum. será que ele casa bem com a cidade? Quando a gente olha pela cidade, será que ele fica bonito mesmo? E às vezes eu tenho dificuldade, porque eu passo ali e aquilo me choca um pouco. Me Sim. chama atenção pela beleza do prédio, mas me chama atenção que como ele não combina com a cidade, Uhum. né? Então, acho que falta um pouco disso, e aí eu acho que tem uma questão do plano diretor na cidade que é um problema, que é um plano diretor que ela está focado muito nos interesses econômicos. Quando a gente fala que a gente tem orgulho de ser comunista, é porque a gente fica sempre discutindo o quanto que o poder econômico às vezes é danoso para a sociedade. Não que a gente seja contra o desenvolvimento econômico, mas não pode ser o principal. Ele é importante sim, tanto que a gente vê hoje nações que. A gente vê, por exemplo, o próprio Maranhão, que era um estado pobre, como ele tem conseguido se desenvolver economicamente, mas trazer também essa coisa de serviços públicos de uma maneira um pouco mais equilibrada. Então a gente acha que a questão do plano diretor hoje na cidade está muito focado na questão da especulação financeira. E aí, às vezes, as pessoas perguntam, tá, mas por que não tem a regularização fundiária de uma vez? Porque tem vários locais que muito do poder econômico prefere não regularizar, porque aí essa propriedade fica mais barata, e com a especulação financeira ele joga essa população para longe, e aí eles compram essa área que não está regularizada. E quando eles compram essa área que não está regularizada, os grandes conglomerados, né, incorporadoras, aí elas têm um terreno enorme,
elas vão na prefeitura, conseguem a regularização fundiária e um local que eles compraram lá por, sei lá, 500 mil, começa a valer 10 milhões. Então, eles ganham muito dinheiro com isso. Então, por isso que não tem o interesse real de fazer a regularização fundiária. Porque nessas áreas não tão nobres da cidade, eles sabem que vai virar nobre. É o que aconteceu, por exemplo, com a Vila Nova, que quando você era muito jovem, a Vila Nova não era um bairro, digamos assim, atrativo para a questão do mercado imobiliário. O único Sim. lugar era a Alameda. Uhum. Hoje, a Vila Nova é a nova Alameda da região. Então, cada vez mais prédios na região. Mas lá se evitou, se retardou fazer essa regularização de muitos locais por causa disso, porque sabiam que depois ia comprar muito mais barato. Então, a questão fundiária aqui em Blumenau ela é importante, a gente tem que trabalhar com muito urbanismo e o plano diretor tem que começar a ser discutido de uma forma diferente, que realmente pense a cidade. Eu ainda não consigo entender como num plano diretor da cidade não tem um distrito industrial organizado. Sim. Isso é ruim para a indústria e é ruim para a cidade, porque a gente está tendo que conviver com um caminhão andando dentro da cidade para abastecer ou retirar a produção de indústrias. Tá? Por quê? Porque é um plano diretor que não pensa na cidade, tem pensado só na especulação. Infelizmente é isso. Isso afasta, inclusive, novas indústrias de virem para cá, né? Sem dúvidas. Mário, eu queria falar um pouquinho agora sobre a questão do bem-estar animal, que é uma pergunta que eu tenho feito também a todos os candidatos que têm passado por aqui. Me preocupo muito com isso. A gente tem o CEPREAD na cidade hoje, mas faltam estímulos, falta um sistema de castração para todos, gratuito, falta acompanhamento para os animais, não só abandonados, mas depois de serem adotados, a prefeitura precisa fazer esse acompanhamento. E então, como fica a situação do bem-estar animal no seu projeto? O que você pensa sobre isso? O que você acredita como ser eficiente para a nossa cidade? Bom, eu sempre falo, né, que a gente observa na cidade o quanto que tem almas tão caridosas, né, que vão recebendo esses animais, né? Sim, Então, eu mesmo muitos tenho uma protetores paciente, independentes, sim. né? Eu tenho uma paciente que eu trato ela há muitos anos e ela tem mais de 60 cachorros no sítio dela. E ela Sim. fala, eu tô lá em casa e quando eu vejo perto de casa tem mais um cachorro abandonado. Eles já abandonam porque sabem que eu vou recolher. Sabem que ela vai recolher que está próximo. Né? E ela não é a única na cidade, são Não. muitas. Então, essa questão da castração, ela é importante, ela tem que acontecer, tá? E tem que ser realmente gratuito, tá? Porque se não for gratuito, eu que tenho duas cachorrinhas aqui, para eu fazer a castração, mesmo sendo médico, tendo um bom salário, tá? Né? Não sou rico, mas também não posso dizer que tenho dificuldade financeira, mas pesa no bolso, Sim. tá? Como é que a gente vai querer que o trabalhador, né, que também tem direito a ter teu cachorrinho também, vá fazer a castração? Então a gente precisa de um órgão que faz isso. O CEPREAD pode fazer disso. A gente pode fazer a parceria também com a FURB, né? Eu acho que a FURB, eu tenho uma coisa na FURB e a prefeitura que eu não consigo entender, né? Eu fiz a faculdade lá em Pelotas, na Federal de Pelotas, e tinha uma integração muito grande entre a universidade e a prefeitura. As duas eram interdependentes, né? E aqui eu vejo uma certa rixa entre a FURB e a prefeitura. Então a gente vai ter que estreitar laços e serviços como o do curso de veterinária, ele pode ser usado para isso, porque é importante na formação tratar os animais, fazer as cirurgias, é importante na formação do veterinário. Sim. Eles podem estar fazendo um monte dessas cirurgias. E a CEPREAD, que tem um recurso constante da Secretaria de Saúde. Eu sou conselheiro municipal de saúde e a gente sempre aprova, dentro do nosso orçamento de saúde, uma verba para o bem-estar animal. Então, ele tem que ser usado de uma forma correta, ele tem que dar atenção a esses animais e tem que fazer a castração. Mas, além disso, acho que também tem uma campanha educativa, tá?
A minha segunda cachorrinha eu adotei, porque era um amigo que tinha uma vira-latinha para doar de uma ninhada que teve. Eu preferi adotar do que comprar um outro. Então a gente vai ter que também incentivar que, Com para certeza. mim, da mesma forma como eu acho que as pessoas não se distinguem por raça ou cor, os cachorros também não. Uhum. Eu tive um amigo meu que falou assim: ah, não existe cachorro vira-lata, existe cachorro, né? Então, às vezes o pessoal pergunta, ah, a pretinha é que raça? Aham. Às vezes eu falo é vira-lata, às vezes eu fico pensando, que raça que eu vou dizer que ela é? Ela é cachorro, ponto final, Uhum. né? Então, acho que a gente vai ter que também começar a trabalhar nessa campanha educativa com as crianças também, dizendo que cachorro é cachorro, não tem que ter a Uhum. raça, isso, aquilo. E eu acho que esse incentivo ao comércio de animais é uma coisa Absurdo. muito. Ah, É é absurdo. assim, às vezes eu tenho vergonha de ser um ser humano, tá? Eu acho que o ser humano é pouco humano, tá? Eu fico pensando o que que os outros animais pensam da gente, eles devem pensar como a gente é bárbaro, né? Aham. Mas eu acho que a gente vai ter que repensar muito sobre a humanidade. Eu acho que isso é um desafio para os jovens mesmo. Sim. Essas crianças talvez sejam muito mais evoluídas do que a minha geração. Uhum. Eu que estou com 46 anos, eu fico vendo que a minha geração e a geração dos meus pais deram errado, tá? Então a gente espera que a tua dê um pouquinho mais certo e que a dos mais jovens mais ainda, né? Sim. Porque Sim. a minha geração realmente deu errado, tá? Eu tenho às vezes vergonha, tá? Falhou muito em questão de preservação ambiental e pensar em sociedade, eu acho que é o principal, assim, né? E quando a gente fala também nessa questão de proteção animal na cidade, que tu até disse, né, dos gastos que tu teria para castração, meu, a ida ao veterinário, uma consulta, um probleminha que tiver no animal já é um gasto enorme. Uma pessoa que vive com salário mínimo, como que ela vai fazer, né? E isso os protetores independentes que estão vendo aqui, eles vão entender, porque muitas vezes a gente tira dinheiro do nosso próprio bolso, né? A gente faz umas campanhas, faz umas vaquinhas online, mas o dinheiro, a maior parte, vem da gente mesmo, que a gente tira, às vezes, de onde não tem para ajudar e a prefeitura não parece estar muito preocupada. Já precisei de ajuda e me falaram, olha, não tenho o que fazer. E daí a gente fica como? A gente vai fazer tudo possível para ajudar, né? Então, falta isso aí. E falando dos animais, a gente sempre fala das zoonoses, né? Porque esses animais podem trazer doença para a gente se não são tratados, né? E aí, só para fazer uma correlação entre os cachorros e a pandemia que a gente tem ali, Aham. tem uma teoria, a gente não sabe ainda qual foi o animal intermediário. A gente sabe que o vírus ele vem do morcego, mas ele tem que ter um animal intermediário. Uhum. Fala de um pangolim, que é tipo um tatu-bola que a gente teria aqui parecido lá na China, mas tem uma teoria que também fala que poderia ser um cachorro de rua, que entra na mata, pode ter comido o resto de morcego doente e ter trazido a doença para a cidade. Uhum. Isso acontece. Eu moro aqui do lado de uma mata e tem um monte de cachorro que vive aqui nas matas, né? Então, até por isso é importante a gente cuidar desses animais, né? Então, a gente pode daqui a pouco ter nascido uma grande pandemia mundial por não saber tratar dos cachorros de rua, né? Então, não sei, é uma simples teoria, É, mas só não é. vamos, só vamos cuidar o fala dela para as pessoas não irem atrás dos animais que estão ali no meio da floresta, do mato, né? E matar achando que eles estão com Covid. Mas o Sim, que é que nem eles fazem com os macaquinhos, né? Com a febre exatamente, amarela, falta né? muita informação, né? Falta bastante informação, é realmente um grande desafio, assim. Até eu ia comentar, agora eu acabei esquecendo que eu ia comentar também dessa questão de animais, mas se eu lembrar de novo, eu volto ao assunto. Só rapidinho, candidato, uma coisa que as pessoas perguntam muito por aqui quando eu abro a caixinha de perguntas é sobre a questão do lixo e da coleta seletiva na cidade. A gente já estava falando aqui no começo da live dessa educação ambiental, de ensinar reciclagem para as crianças. Eu falei ali também, né? Eu visitei uma cooperativa quando eu tinha uns 7 anos com o grupo da escola, assim, para mim foi uma aula que ela tá na minha cabeça até hoje, assim, tudo que eu faço. Então, essa questão de lixo na cidade, a gente vê que é um rolo, né? As pessoas não têm informação, as pessoas não sabem o que fazer, a prefeitura também não está muito preocupada em explicar.
então acaba indo tudo para o aterro mesmo, ninguém se preocupa, ninguém pensa daqui a 5, 10 anos o que vai acontecer com tanto lixo e tanto resíduo, né? Como que funcionaria essa questão do lixo e da coleta seletiva no seu governo? Primeiro que nos últimos governos aqui, a gente tem visto que a prefeitura está preocupada só em qual empresa elas vão contratar para fazer a coleta. Porque esses contratos são sempre muito estranhos, né? Então a gente sabe que talvez tenha problema nos contratos. Mas eles não pensam em dar a destinação correta para esse lixo. Primeiro, acho que assim como quando eu morei em Curitiba e era muito novo lá, eu lembro da campanha maciça sobre a questão da separação do lixo. Tanto que hoje Curitiba está tão avançada que as casas já têm todas a separação do lixo, não só do reciclável, mas do tipo de lixo Do reciclável. tipo de lixo. Então ele é também já coletado por tipo de lixo. Então, é o plástico, é o vidro, é o papel. Tá? Então, você já tem essa separação. Então, a campanha educativa ela é super importante, mas eu também preciso ter na cooperativa, que a gente sabe que tem a cooperativa, tá? Que ela também tem que ser estimulada a trabalhar muito disso. E a gente também tem que pensar como essa cooperativa vai vender esse material. Porque às vezes a gente tem intermediários que compram e revendem, que abusam também das cooperativas ou desses catadores também. Então a gente vai ter que saber lidar com isso. A gente hoje tem visto em Blumenau cada vez mais carrocinhas de lixo reciclado, que não tinha um tempo atrás. E não tinham porque talvez a coleta seletiva fosse mais organizada. Então a gente vai ter que organizar isso, organizar a cooperativa, para que esse lixo reciclado seja realmente reciclado. Mas eu me preocupo com lixo orgânico. Eu tenho na minha casa aqui, o pessoal diz que às vezes eu não sou muito normal, né? Mas eu adorava assistir Pequenas Empresas, Grandes Negócios, Globo Rural. E A minha num mãe desses adora, programas, a mãe vai estar assistindo aí, ela adora, sempre assiste, sabe tudo que está acontecendo. e tinha um programa também de domingo cedo, não sei se era domingo ou sábado, que era sobre ecologia. E mostrava um grupo de Brasília, e eles foram no estágio para a Austrália, e na cidade onde eles ficaram não tinha coleta de lixo. Porque primeiro começou que a prefeitura não recolhia mais o lixo reciclável, a comunidade tinha que resolver. Então a comunidade se estruturou para eles mesmos darem conta disso para poder vender e dar a destinação correta. Deu tão certo que a prefeitura decidiu não recolher mais o lixo orgânico. E eles desenvolveram um kit, que era que essa ONG se chamava Minhocasa. São 3 caixas de compostagem. Eu tenho aqui em casa, faz compostagem para 4 pessoas. Então, a maioria do meu lixo orgânico está lá, 80%. Eu tenho uma sacolinha desse tamanho por semana, que é o lixo que eu não posso pôr na compostagem. Todo resíduo alimentar vai para lá. Então, essa foi a forma que aquela comunidade decidiu fazer para diminuir o lixo orgânico. Perfeito. Tem uma prefeitura em São Paulo, tá, que fez isso. A prefeitura deu esse kit para as pessoas, gratuitamente. Porque são 3 caixas plásticas com um punhado de minhoca dentro. Sim. É muito simples. Tá? E com isso, tu reduz em muito a questão do lixo orgânico. E aí minhas plantas que agradecem, porque quando eu pego lá o chorume, o humus e faço a fertilização, o pessoal fala assim que na minha casa tem minhas orquídeas, que eles adoram que está sempre florido, bonito, porque assim, tem adubo. Tá? É simples, não é difícil. Todo Mas mundo assim, consegue fazer. atitude simples, tá? E só que às vezes o gestor está mais preocupado em fazer um contrato grandioso, porque esse contrato grandioso gera depois financiamento de campanha. Porque é assim que eles se mantêm no poder. Eles se mantêm no poder porque eles ganham depois financiamento de campanha. Antigamente era de empresa, agora tem que receber do dono da empresa, mas eles continuam recebendo financiamento. Então, quando você vê partidos que falam, eu não vou usar o fundo eleitoral, não vão usar porque estão ganhando dinheiro de empresário. Ganhando dinheiro de empresário para fazer contratos lá na frente benéficos para o município? Não, com benefícios para o
para o dono da empresa. Uhum. Então, acho que coisa simples, e a questão da coleta de lixo é simples, não que seja simples, mas a gente pode simplificar algumas coisas e Pode ser muito facilitar. mais Sim. ecologicamente mais aceitável, né? Uhum. Mário, eu teria muitas outras perguntas aqui para te fazer. O teu plano de governo é muito completo em questão de sustentabilidade, então a gente poderia ficar muito tempo aqui conversando, mas infelizmente a gente só tem 1 hora de live. Então eu faço a minha última pergunta neste momento. Mário, se você for eleito, o que você fará? O que você acredita como uma Blumenau mais sustentável, mais inclusiva e mais cidadã? Bom, primeiro que quando a gente fala, no nosso lema só para eu fazer uma pequena coisa, quando a gente foi discutir o nosso programa, a gente vem discutindo desde 2016. Quando a gente fez a candidatura do Arnaldo há 4 anos atrás, a gente fez o plano de governo. E a gente começou a rediscutir esse plano em outubro do ano passado. A gente teve várias reuniões discutindo disso. Então, não é um plano montado para eleição, é um plano que a gente pensa em cidade. E quando a gente definiu o lema desse plano, a gente falou de cidade mais acolhedora, Blumenau mais acolhedora. Porque eu que sou da saúde pública, né, eu falo que acolher é, primeiro, escutar bem o paciente, uma escuta qualificada, para entender a necessidade dele e para dar a resposta correta. Isso, para a gestão pública, também é importante. Eu preciso escutar o que a comunidade diz, o que as pessoas pedem. Tá? E as pessoas não são só as entidades, não são só os grandes, é todo mundo é pessoa, então preciso escutar todo mundo. Ao escutar todo mundo, a gente vai entender a necessidade da cidade como um todo, não só de pequenos grupos, mas de todos, dos pequenos e dos grandes, a gente vai escutar todo mundo. E podendo organizar a cidade que seja melhor para todos. Porque se todo mundo viver melhor, vai ser uma cidade melhor para todo mundo. E a gente tem que pensar que quando a gente fala de um partido comunista, tá? Porque a gente entende que o capitalismo é exploração, não só do trabalhador, mas também do meio ambiente. A gente sabe que essa sociedade de consumo capitalista que a gente tem que comprar, eu não preciso, eu tenho que ter dois, tenho que trocar meu celular sempre, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que trocar tudo, eu tenho que comprar, não se sustenta. Isso gera uma exploração para o trabalhador, para a população e gera um desgaste no meio ambiente. Então a gente acha que pode ser equilibrado isso. Eu preciso de um celular porque eu preciso falar com as pessoas? Preciso, então eu vou comprar quando eu precisar. Eu preciso me vestir bem porque eu preciso atender meus pacientes? Preciso, mas eu não preciso ter 50 camisas. Uhum. Né? Então a gente vai ter que criar uma consciência com isso, entender que a exploração nossa e do meio ambiente não pode acontecer. E quando a gente respeita as pessoas e o meio ambiente, a gente tem uma cidade melhor, tá? A gente entende que a gente precisa ter seriedade, saber fazer as coisas. E aí, seriedade é isso. Eu preciso fazer o feijão com arroz muito bem. Eu não Uhum. preciso fazer grandes projetos. O projeto da composteira é muito barato, muito simples e pode resolver muita coisa. Não preciso fazer um grande lixão, um grande aterro, tá? Então, seriedade para fazer coisas simples. A gente, saúde pública, aprende muito disso. Pouco dinheiro, projetos bem organizados, a gente consegue chegar muito longe. A gente tem que ter sabedoria de buscar estudo, de conhecer as pessoas que têm a nos ensinar. Isso é sabedoria, não é o que eu sei, é o que a gente sabe, o que eu aprendo contigo, o que eu Sim. posso te ensinar, o que a gente aprende nos livros, nos estudos. Então, sabedoria é importante. E a gente vai ter que ter coragem. Porque quando a gente faz isso, se eu falo que eu vou fazer um projeto para compostagem, eu vou precisar de menos caminhão de lixo, talvez a empresa vai ficar brava comigo. Mas Uhum. paciência, eu vou ter que ter coragem de enfrentar disso. E se eu não tiver coragem de enfrentar disso, eu não mudo nada. Então, o que a gente pode fazer para transformar essa Blumenau mais acolhedora? Seriedade, sabedoria, tá? Coragem. Não vou prometer nada muito grande. Não tem nenhum grande projeto, tá? Os grandes projetos são sonhos que a gente acha que pode fazer a longo prazo, mas do real é o feijão com arroz mesmo. É trazer com que a vida, daquela vida simples que a gente tinha muito antigamente, possa voltar de uma forma, né, moderna, mas que a gente possa viver com conceitos mais antigos aí, né? Viver mais devagar, mais tranquilo, né? Eu acho que é isso, tá?
Queria aproveitar aqui, assim, prazer estar contigo, tá? De discutir esse tema que a gente gosta tanto de falar. Desculpa falar muito, que às vezes eu falo muito, que Não, aí faz. Esse eu, espaço é para falar mesmo. Uhum. então tá bom. E obrigado mesmo. Eu te pedi para seguir nessa luta que eu, né, depois que tu me convidou, fui seguir você e ver várias postagens que tu faz. Acho que tem que seguir nessa luta. A gente precisa de gente como você, jovem, que entenda da necessidade de luta do dia a dia. E isso faz a militância política, né? Porque a militância política não é estar no partido. A militância política é fazer isso. A questão da ecologia é uma política. Sim. Então, milite bem nessa política, lute por ela, tá? A gente precisa muito disso, assim. Então, parabéns, obrigado pelo espaço, tá? A democracia agradece, eu agradeço, tá? E é isso dali. Obrigado mesmo. Candidato, muito obrigada pela sua participação, gratidão mesmo. Queremos mudança, né? Todos queremos, então muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom ouvir as suas ideias e conversar um pouquinho contigo. Essa live fica gravada, então você que está assistindo, compartilhe com seus amigos. Obrigada e até a próxima. Obrigado.